Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital, dia 12 de maio. O ano aí tá voando, o ano com cheio de ações e acontecimentos, e essa semana não é diferente das outras. Então vamos debater aí diversos assuntos. Mas se você já é aí assíduo do canal, já comece o vídeo deixando seu joinha, né? Curta o vídeo, compartilhe, comente e verifique sempre sua inscrição. A gente sabe que às vezes isso cai, né, então, confira isso também. Bom, mas já começando aqui, falando dos assuntos que a gente vai conversar hoje, vamos falar, obviamente, de economia brasileira, como vem andando, os indicadores principais que a gente acompanha aqui na Vinci Capital, também dar um giro aí, falando um pouquinho do mercado asiático, o que que a gente tem visto aí em relação à China, principalmente, e também, né, o mercado americano, que é uma incógnita, é uma semana atrás da outra, o próprio Donald Trump anunciando acordo e não acordo, e chegou até um meio termo com a China, e esse imbróglio aí que se arrasta já há bastante tempo e tem consequências, obviamente, para o mercado. Bom, mas vamos lá então, pessoal, iniciando aqui já a nossa call, como é de praxe, com os nossos slides. Então, aqui falando um pouquinho, né, das decisões dos bancos centrais, que foi um dos principais acontecimentos aí da semana passada. E nenhuma novidade, a gente tem aqui, em relação ao Brasil, 14,75, então a Selic, chegando basicamente ao fim do ciclo. Alguns players estão ainda apostando numa alta de 0,25, né, para a próxima reunião, né, que chegaria a 15% a nossa taxa Selic, porém a maior parte do mercado já dá como encerrada esse ciclo aí de alta que a gente viu na nossa Selic, basicamente colocando como a taxa de 4,75 uma taxa final. E já é importante a gente salientar que para o final do ano, ou para o início do ano que vem, mas mais especificamente aí sim, né, para o final do ano, a perspectiva do início do corte de juros. Então tudo vai depender do avanço aí, da dinâmica, principalmente do PIB brasileiro. Se a gente vê um PIB muito fraco, um PIB sofrendo, a tendência de corte de juros é mais proeminente nesse cenário. Então, talvez esse corte seja acelerado caso a gente veja aí um PIB mais negativo, uma economia sofrendo ainda mais do que ela está sofrendo. Porém, né, também o Banco Central deixa muito claro que ele não vai ser negligente com a inflação, que já está em patamares bem elevados e tende ainda a subir um pouco mais. Porém, né, com todo esse choque de juros que a gente viu acontecer, a tendência é que essa alta na inflação não seja tão forte quanto poderia ser. Já no caso, né, quando a gente olha para a questão da nossa moeda, né, das apostas do real na Bolsa de Chicago, notem que segue muito forte a expectativa de valorização do real frente ao dólar. Isso porque, né, obviamente, essa taxa de juros atual que a gente tem aqui no nosso país é muito favorável para o capital especulativo que vem de fora aí, para buscar esses juros e sair, né, no curto para médio prazo. Então, esse capital especulativo é um capital que não é desejado, não é o capital que a gente gostaria e busca aqui para o nosso país, mas é o que temos e vem aí, com certeza, bem a calhar, né, essa valorização da nossa moeda. O problema é se fosse o oposto, né, esses juros altos e a nossa moeda também se deteriorando. Então, menos mal que o cenário é positivo para nossa moeda também para frente. Em relação a um driver importante, que esse talvez tenha sido um potencializador desse cenário positivo da nossa moeda nesse ano de 2025, é a questão da desvalorização do dólar frente às principais moedas do mundo. Então, o dólar index tem se desvalorizado, sendo um patamar de 110 para algo próximo a 99. Então, dá para a gente dizer que praticamente foi 10% de desvalorização no dólar index, né? E o nosso real aí se apreciando, né? Se fortalecendo frente ao dólar. Então, isso tem uma certa correlação, a gente tem uma correlação bem boa em relação a isso, porém a queda do dólar foi até maior do que a queda do dólar frente à nossa moeda. Então, isso tem um sinal de que não está tudo às mil maravilhas. Qualquer sinal de reversão e valorização do dólar, pode ser que a nossa moeda volte a subir e esse momento interessante, esse momento positivo que a gente tem para o real, possa ser perdido aí em breve. Então, hoje é um fator positivo, taxa de juros alta, o dólar se desvalorizando, então tudo isso aí é positivo para nossa moeda.
Já em relação à nossa bolsa, depois de ter passado praticamente abril todo no uma saída de capital muito forte da bolsa brasileira, agora a gente está vendo aí em maio uma pequena, uma tímida retomada, mas, né, ainda um dado defasado, pode ser que tenha já subido até mais do que isso, e a nossa bolsa aí fazendo o máximo, fez a máxima histórica na semana passada, então também nominalmente muito positivo, porém quando a gente olha a performance real da nossa bolsa, ela é muito, muito, muito aquém do que o gráfico até possa demonstrar, né. Não é um gráfico bonito, não é um gráfico maravilhoso, só que quando a gente coloca a inflação em jogo, aí sim é um gráfico muito, muito, muito ruim. Então, esperamos que vindo um fluxo financeiro, do estrangeiro, né, isso até pela atratividade também, né, da nossa economia com taxa de juros alto, tudo, talvez o capital venha pela via dos juros e acabe se, alocando também em equity, olhando para médio e longo prazo. Então, empresas muito baratas, a gente sabe disso, a bolsa brasileira está realmente muito atrativa e ainda assim, né, patinando, não tendo um grande resultado como poderia ter. Então, se entrar, né, capital estrangeiro, com a bolsa, né, subindo, inclusive, sem esse fluxo, né, abril foi um mês positivo, sem fluxo de estrangeiro, muito pelo contrário, né, saída de fluxo. Então, esse mês de maio aí, se vier um fluxo estrangeiro, pode ser que a gente realmente veja uma alta legal da nossa bolsa. Outra questão importante é o EWZ. Depois de ter passado um período também bem complicado, praticamente 2025 inteiros de saída, agora entrando maio com muita força e uma alta aí bem significativa, né, de fluxo no EWZ. O EWZ, só lembrando, é a bolsa brasileira lá na bolsa americana, então é um ETF que replica a nossa bolsa em dólar. Então, basicamente, né, para eles poderem montar essas posições, alguém, né, uma contraparte, tem que fazer, né, a posição aqui no Brasil. Então, isso também ajuda, tá, a bolsa brasileira a performar. Então essa procura pelo EWZ lá no estrangeiro foi um fator aí decisivo para esse rally de alta que a gente viu. E quando a gente começa a falar um pouquinho mais do mundo, né, a gente tem que levar em consideração, né, não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. E nesse sentido, alguns países, como a própria China, têm, né, basicamente desde 2020, do início de 2025, injetado muita liquidez. Esse gráfico aqui, ele mostra o Global Money Supply em dólar, né? Daí a gente tem que dolarizar para poder ter uma perspectiva em dólar, saindo no patamar de 105 trilhões para 110 trilhões aí em poucos meses. Então, 2025 sendo muito significativo e uma alta bem expressiva de liquidez. E isso a gente tem visto, né, inclusive eu trouxe já esse gráfico algumas semanas atrás, depois trouxe uma correlação com alguns ativos, como propriamente, o Bitcoin, a Nasdaq, existem alguns ativos que têm uma correlação muito direta com a liquidez global, e aí a gente vê aí de fato, né, isso subindo. Semana passada a China anunciou muitos estímulos monetários, né, até nem vou listar todos aqui, mas a China vem se mexendo, vem tentando engrossar o jogo em relação às tarifas e à questão da guerra comercial e econômica com os Estados Unidos. Um ponto interessante é que os ETFs de ouro estão tendo um fluxo muito maior por parte de investidores asiáticos. Então, notem que a barra vermelha, que é o mercado asiático, né, num patamar extremamente elevado e muito maior do que qualquer outro momento anterior. Então, a Ásia aí se preparando muito forte para algo. E esse algo provavelmente vai ser um crash de mercado ou algo nesse sentido. Então o preço do ouro vem, né, estruturalmente subindo, 2025 está sendo um ano fantástico para o ouro, e notem aí que o mercado asiático está sendo o grande comprador, juntamente, né, com o mercado americano. Outro ponto, né, em relação ao mercado chinês, é que a bolsa chinesa vem respeitando uma linha de fundo ascendente. Lá nós falamos isso, ó, lá atrás a gente sinalizou da atratividade e do provável fim do topo descendente, né, a gente não fala do canal de baixo, porque ele era um topo, ele não chegou a formar um canal. Mas era um topo descendente que vinha, né, sendo respeitado desde 2021 na recuperação em V, né, do pós-pandemia, e ali, né, a gente teve um rompimento em meados de 2024 e de lá para cá uma alta bem estrutural respeitando esse suporte ascendente. Então, esse fator, né, mesmo com a guerra comercial americana,
né, se provando muito interessante e dentro, né, de um gráfico aí de Fibonacci, a gente vê que tem um potencial de alta ainda bem significativo para os próximos meses e anos, tá. Então a bolsa chinesa, né, apesar de e aí não é recomendação de compra nem nada nesse sentido, aqui é um comentário, né, apenas técnico, que mostra que tem alguma coisa também positiva acontecendo por lá. E muitos investidores estão apostando nisso, inclusive, né, a gente vê, grandes players como o próprio Michael Burry, né, falando bastante de China nas suas últimas, mensagens, já faz tempo que ele não posta nada relevante, mas antes disso ele falou da tese da China. Claro que isso não estava ainda, né, em voga essa guerra comercial que a gente está vendo agora. Porém, né, nota-se pelo gráfico que o mercado em si não está tão preocupado, não está apavorado aí, porque a gente não viu um grande sell-off no mercado chinês. Em relação aos Estados Unidos, né, teve a manutenção da taxa de juros lá, dentro do esperado, tudo acontecendo muito normal. A grande diferença é que havia um consenso de que primeiro corte seria em junho. Isso a gente já vem falando há muito tempo. E a mudança da semana passada para cá é que, de fato, agora o primeiro corte deve ser em julho. Tá? Uma parte do mercado ainda acredita em junho, mas mais, né, consenso a partir de julho. Isso é muito aquém do que o governo americano gostaria, o governo americano pressionando o Jeremy Powell para começar esses cortes de juros logo. E isso aí tem, né, um efeito muito, negativo quando as bases não estão corretas. Então, Jeremy Powell reforçando, né, constantemente a sua autoridade, dizendo que, não vai levar em consideração, fatores políticos e sim fatores técnicos para tomadas de decisões. Então, a expectativa é que nesse ano 2025 tenha 3 cortes. Então é o que estava previsto lá no início do ano, inclusive pelo próprio Jeremy Powell. Em relação ao mercado acionário americano, como nós muito bem mapeamos há algumas semanas já, essa linha de resistência na faixa ali dos 5.700, ela era uma linha de resistência muito forte e ela foi respeitada essa semana. Então, esse teste ele era bem provável, como nós falamos, que deveria acontecer na semana passada. Então, no final da semana, ele testou e não conseguiu o rompimento. Então, claro, agora com algumas notícias positivas começando a surgir da negociação entre o Donald Trump e o Donald Trump, maneira de dizer, né, são os emissários aí americanos e chineses que estão debatendo no final de semana nessa questão das tarifas, dizem, né, que chegaram a algum acordo, nada mais concreto foi apresentado, mas se isso realmente acontecer, pode ser que a gente veja, né, o rompimento dessa linha de resistência. Sendo só balão de fumaça, uma coisa mais, superficial, a gente pode ver se essa linha de resistência realmente sendo testada e uma volta na correção, do S&P 500. Então é muito decisivo entender o que aconteceu esse final de semana, e quais vão ser os desdobramentos, o que que vai, ter de novidade em relação às taxas, e até, eu ouvi alguns comentaristas falando assim: "Nossa, agora ficou acertado em 60%", que, assim, como se isso fosse realmente maravilhoso. Mas vai além, tá, pessoal? Alguns analistas também comentando que o que foi acordado é que a China aceitou reduzir o déficit americano em relação à balança comercial em 1,5 trilhão. Então, pô, isso é muito significativo e mostra uma boa vontade também da China de reequilibrar a balança de forças com os Estados Unidos. Falando um pouquinho, né, da economia americana, que é um dos motivos, a gente ter falado também inicialmente da questão do corte de juros, é a questão da recessão. Então, os Estados Unidos teve um primeiro trimestre em recessão, pouquinha coisa, muito tranquilo, mas, né, as menções, né, "Are we in recession?", né, no Google estão disparando, assim como foi, né, lá na pandemia e também, né, depois em 2022, quando tinha todo aquele debate do hard landing, soft landing, no landing. Eu era um dos, macroeconomistas, né, que pensava muito na linha, do hard landing, olhando para gráficos, olhando para números, era a minha percepção. Mas, de fato, isso não ocorreu.
até tinha um outro gráfico falando um pouco disso, né, de quão pessimista estava o mercado, quão imaginando que teria uma recessão forte à frente, e não aconteceu nada. Então, acho que esse pico aqui corresponde muito a isso, e agora a gente vê de novo aí essa dinâmica, né, um aumento muito forte da procura por estamos em recessão. Isso vai muito, né, em linha com a percepção da população em relação à atividade econômica. Então, alguma coisa está acontecendo também em atividade econômica. E aqui é um ponto que segurou muito a recessão em 2022, foi a questão das empresas, as empresas tech, as empresas americanas com muita pujança, e agora a gente está vendo aqui, né, que os earnings, né, que são os lucros, estão sendo revisados para baixo. Então, aquela grande euforia que a gente viu em 2021, se mantendo 22, 23, né, tendo aí boas perspectivas, começou uma reversão e a gente já vê aí surpresas negativas em relação aos lucros das empresas. Então, isso aí pode ser um fator muito relevante em relação à questão aí de desencadear uma correção mais forte do mercado à frente. Então, isso aqui para mim foi um dos principais gráficos que eu vi essa semana que conseguiu capturar muito bem, né, essa perda de momentum em relação a lucros. E, gente, a gente sabe que bolsa é lucro. Então, se eu tenho lucros caindo, isso consequentemente vai ter um reflexo forte. Outro ponto importante é a questão, né, do sentimento do investidor versus, né, as alocações. Então, quando a gente pega, né, as pesquisas, né, dos investidores, a gente olha, né, eles de forma mais, digamos assim, fria, né, olhando simplesmente número e percentual de alocação. Notem que a gente vê uma queda relevante no percentual de alocação dos investidores institucionais. E também, né, as alocações implícitas também, né, caindo forte. As alocações que são derivadas aí de veículos implícitos. Então, as alocações em equity em queda nos Estados Unidos e ao mesmo tempo a gente vê a bolsa ainda sustentando. Uma explicação para isso, né, vai vir logo à frente, né, mas quando a gente olha, né, para o portfolio allocations e o survey sentiment, isso aqui olhando um pouquinho mais para os investidores, tanto institucionais quanto sardinhas, né, quanto investidores de varejo, essa alocação caindo levemente, como a gente pode identificar nesse gráfico anterior, porém, a camada de sentimento despencando, chegando aí em períodos muito ruins, somente comparável lá com 2008 e também, né, naquele momento ali daquele mini bear market que a gente teve, né, de 21 a 22. Então, essa dinâmica aqui é muito importante, desculpa, de 22 a 23. Essa dinâmica aqui é muito importante, porque a camada de sentimento ela prevê, ela vem antes, né, das grandes correções aí de mercado. E aí, né, quando a gente pega olhando, né, essa questão do mercado, basicamente, somente o varejo está negociando S&P 500, né, é o menor volume desde 2 de 2019, isso considerando antes da pandemia. Então, esse volume, né, na bolsa americana tá ridiculamente baixo, muito mostrando, né, pelo desinteresse dos, investidores, né, porque essa correção aqui basicamente, né, é os investidores institucionais vendendo para os investidores de varejo, né, mesmo com um pessimismo muito forte no mercado. Então essa queda de volume, ela tem um sintoma aí muito, muito, muito grave de um mercado doente, um mercado com baixíssimo turnover e qualquer grande turbulência vai gerar uma venda mais forte e não vai ter volume. Então essa venda mais forte sem volume pode acarretar numa correção de preço muito forte, tá. O oposto também é válido, né, então podem ter movimentos de alta muito rápidos, mas sem grande sustentabilidade, não é zona de consenso de preço, né, então isso também tem, uma relevância importante. Bom pessoal, agradeço demais quem ficou até o final da call, uma call bem objetiva, cheia de assuntos relevantes para a gente falar aqui hoje, e quem aí, gostou da call, deixe seu curtir, seu comentário também. Bom, ficou com alguma dúvida? Manda ali um comentário, a gente tende a sempre responder, a gente tem feito isso, né. Quando é uma pergunta relevante, a gente traz na call seguinte ali também para tirar as dúvidas. E claro, né, agradecer demais, novamente a audiência de todos e nos vemos semana que vem. Até a próxima.